Ao sair do Palácio do Alvorada esta manhã, o presidente Jair Bolsonaro, após conversar com cidadãos, disse aos representantes da imprensa: "Imprensa, vocês erraram tudo no dia de ontem. Um abraço a vocês e continuem chutando aí." O dia de ontem foi marcado por intensa boataria após o jornal Folha de São Paulo afirmar que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, teria se demitido. A suposta notícia foi repercutida por outros veículos do mesmo nível. Assista. Senhor presidente, domingo agora, 10 horas da manhã, em frente ao Museu da República, vai ter uma grande manifestação pró-presidente Bolsonaro. Se eu quiser participar, será um grande prazer para a gente ter o senhor lá. O microfone está à sua disposição. Senhor presidente, eu vim aqui ajudar o senhor. Senhor presidente. É o Legião de Brasília. Senhor presidente. Porque eu ouvi dizer, teve um governante que disse que não apoia o futebol de Brasília, mas você apoia o futebol do Brasil, não é só de Brasília, né? Que eu vejo você aí, ó. Estão querendo trazer o final do Campeonato Carioca para Brasília agora. Pô, que bacana, hein? Que bom, hein? Vamos ver o Botafogo ser campeão aqui. É, o Daniel, se tiver na Federação de Brasília, é um cara que vai... A OAB, senhor presidente. A lei que rege o estatuto da OAB, senhor presidente. O senhor precisa me escutar. A lei que rege o estatuto da OAB. Passa pelo Congresso. A lei que rege o estatuto da OAB, a lei 8.906, ela não passou pelas duas casas legislativas. Ela não passou pelo Congresso, não passou pelo Senado. O senhor está entendendo? Eu não sei como trabalhar. Mas eu quero ajudar o senhor. Motorhome Brasil. Presidente, quero saber do senhor. Nós queremos esse é o presidente. Estão sofrendo 25 milhões de vacas queimadas. 70 magnários queimados. Questão de galinha. Estou fazendo o que posso. A legislação me amarra. Meu pai foi garimpeiro. Meu pai foi garimpeiro. E as queimadas vão continuar, queimadas de Está na vacas? lei, eu tenho orientado a seguir a lei no tocante a poder retirar. Hoje a Fantástico falou, não tem índio. Eu não tenho Não tem poderes, eu não vou falar mais. Eu não tenho poderes para ser onipresente no Brasil todo. Do que depender de mim, não vai continuar acontecendo isso que está acontecendo lá. Bolsonaro, Luciano em Goiás. Imprensa, vocês erraram tudo no dia de ontem, tá ok? Um abraço a vocês e continuem ajudando aí. Olá campeão, olá campeã, agora são 8 horas mais 20 minutos, 8 horas mais 20 minutos. Deixa eu ajeitar aqui para ficar melhor a imagem. Ok, pra gente conversar um pouquinho, né? Bem, o tema dessa nossa live é o que está acontecendo entre o presidente Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro. Quero dar bom dia a todos que estão chegando, para que todos possam acompanhar esta live, e quem puder e quiser compartilhar, vai ser uma live curta, mas uma live explicativa, para que você entenda o que está acontecendo. Ok? Vamos lá começar? Primeiro, a primeira pergunta: há algum problema entre o ministro Sérgio Moro e o presidente da República Jair Bolsonaro? A resposta é não. Não há nenhum problema entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro, pelo menos não um problema pessoal. O que há são divergências de ideias, o que é muito natural, o que é muito comum. Todas as vezes que você diverge sobre ideias, você senta, conversa e procura o melhor termo. Isso é igual casamento. Você casa para ser feliz, você casa para estar com esta pessoa que você ama, que você gosta, durante a vida toda. Mas durante essa caminhada, o relacionamento precisa ter ajustes, não é? Quem é o pai, quem é a mãe, ou seja, qual é o casal que nunca discutiu por conta de um filho, não é? O pai tinha
um pensamento, a mãe tinha um outro pensamento, o pai agiu de um jeito mais duro com o filho, a mãe não gostou. Isso é muito natural. Assim como é natural também a extrema imprensa sempre ficar trabalhando com a necessidade de causar instabilidade no governo Bolsonaro, sempre fazendo as suas picuinhas e construindo as suas anedotas, construindo as suas ideias de que o governo sempre está passando por algum nível de instabilidade. Fizeram isso há pouco tempo com o Mandetta, você lembra disso, e agora estão fazendo isso usando o ministro Sérgio Moro. Agora, uma outra pergunta que me fazem, deputado, Bolsonaro estaria quebrando uma promessa de campanha que daria carta branca aos seus ministros? Bem, a resposta é não. O presidente Bolsonaro não está quebrando promessa de campanha nenhuma. Na verdade, sempre o presidente Bolsonaro colocou muito claro de que os ministros teriam carta branca para indicar o seu corpo técnico, o que acontece pela primeira vez na história da República Brasileira. Nós temos um presidente que não permitiu o loteamento dos cargos ministeriais. Havia ministro que apenas recebia o seu ministério, a pasta, mas abaixo dele ele já não tinha contato com mais ninguém, porque um era do MDB, outro era do DEM, outro era do PT, outro era daquele outro partido. Não, pela primeira vez na história, os ministros tiveram a liberdade para indicar o seu corpo técnico. Agora, Bolsonaro sempre disse que a última palavra sempre seria a dele. Vamos falar sobre o caso específico envolvendo o ex-diretor, até porque ele já caiu, Aleixo, da Polícia Federal. O presidente Bolsonaro, desde o ano passado, se demonstrou muito reticente com o nome de Aleixo e com algumas posturas de Aleixo e algumas posturas que a Polícia Federal vinha mantendo. O que eu vou dizer aqui agora não significa que ele tenha sido demitido por conta deste caso. Não, não é por conta desse caso. Mas o Aleixo é aquele que disse que o Adélio agiu como lobo solitário no ataque ao então candidato Jair Messias Bolsonaro, que na verdade Adélio não agiu em nome de ninguém e que não havia ninguém financiando o Adélio. Bem, vocês sabem que esta foi a postura, essa foi a resposta do então diretor da Polícia Federal, Aleixo, até que o Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Aras, não se deu por satisfeito dessa resposta e as investigações do caso Adélio continuam. Mas é só para lembrar quem foi o diretor da Polícia Federal, Aleixo. Foi também na gestão dele que o caso do Greenwald, não é? Que teve o conluio, teve uma aliança espúria com os hackers que entraram em alguns celulares, inclusive do ministro Sérgio Moro. Foi na gestão de Aleixo que a Polícia Federal concluiu que o Greenwald, não é dono do Intercept, ele não tem nenhuma participação, ele não tinha nenhuma participação no caso em si. Na verdade, ele agiu apenas como repórter, ele agiu apenas como um porta-voz dos hackers, mas ele não tinha nenhuma relação com os hackers, apesar das inúmeras provas em que Greenwald sentou ao telefone com esses hackers e aconselhou e tratou algumas coisas, mas na gestão de Aleixo, a Polícia Federal, a mesma que diz que o ataque de Bolsonaro foi feito por um lobo solitário, diz também que o Aleixo, que o Greenwald não tem nenhuma participação nesses ataques
de hackers que os telefones dos ministros sofreram, inclusive uma tentativa também com o telefone do presidente Bolsonaro. Eu só estou reportando isso, não que isso tenha sido motivação para o incômodo do presidente Bolsonaro com Aleixo, mas é só para refrescar a sua memória e a minha memória também. Então, o que está acontecendo, e é bom que a gente coloque isso muito claro, é que o presidente da República solicitou ao seu ministro, Sérgio Moro, que demitisse o seu subordinado, o diretor da Polícia Federal ou o ex-diretor Aleixo. Bem, a resposta do ministro Sérgio Moro, que é subordinado ao presidente da República, teria sido: se ele sair, eu vou me demitir. Bem, você precisa compreender esta discussão entre Bolsonaro e Moro, ou esta possível discussão entre Bolsonaro e Moro, não como uma discussão entre o mito e o herói, não é? Não é uma discussão entre mito e herói, porque quem é maior quando você pensa em mito e em herói? Não tem maior. O mito e o herói estão no mesmo patamar. Só que essa discussão, ela é uma discussão republicana. Não é uma discussão entre quem é mito e quem é herói. É uma discussão entre o presidente e o seu ministro. Aí nós vamos ver patamares diferentes. Mito e herói, o mesmo patamar. Presidente e ministro, os patamares são diferentes. Por mais respeito que nós tenhamos ao ministro Sérgio Moro, e por mais que nós tributemos a ele tudo aquilo que ele fez dignamente e que começou a mudar a história do nosso país, portanto, ele sim é o nosso herói, isso não me furta ou não lhe furta de ouvir o presidente ou ter que ouvir o presidente e seguir a orientação do presidente da República. Agora, se ele entender que esta orientação que o presidente da República deu o enfraquece a imagem dele enquanto ministro, bem, esse é um entendimento particular de Sérgio Moro e que nós temos que respeitar. Agora, eu não vejo nenhuma divergência ao ponto do ministro Sérgio Moro pedir para sair. Até porque eu creio que ele não vai pedir para sair. Se ele amanhã ou hoje, nessas próximas 24 horas, 48 horas, se demitir ou pedir para sair do governo Bolsonaro, isso vai me estranhar muito, até porque o ministro Sérgio Moro, enquanto juiz federal, sempre esteve acostumado a dar alguma decisão e o STF lhe contrariar. E nem por causa disso ele deixou o caso da Lava Jato. E nem por causa disso ele abriu mão do caso da Lava Jato. Por quê? Porque é natural ele dar alguma sentença e mesmo a gente discordando, o STF à época vinha e poderia reformar algumas de suas sentenças, não é? Então, quando o presidente Bolsonaro chama Sérgio Moro para ser ministro, e Sérgio Moro entendendo que ele já estava limitado como juiz federal, por isso abriu mão dessa sua magistratura para uma causa maior, que era o ministério, ele sabia que ele ia enfrentar discussões, ele ia enfrentar intempéries nesta caminhada. Portanto, por eu acreditar que Moro é uma pessoa muito madura, eu não acredito que por conta desse pedido do presidente para que Aleixo, ex-diretor da Polícia Federal, seja afastado, e como já foi afastado logo na manhã desse dia de hoje, dia 24 de abril, eu não acredito que ele vá tomar uma decisão dessa e deixar
o governo do presidente Bolsonaro, até porque formam ali uma dupla, não é, de que o Brasil entendeu ser necessária para este novo momento que nós estamos passando de reformulação, de reconstrução da nossa república. Agora, o papel da mídia sempre vai ser enfraquecer o presidente, vai ser sempre enfraquecer a imagem do presidente da República. E aí, nós que estamos ao lado de Bolsonaro, torcendo por Bolsonaro, para que ele faça um bom governo, nós precisamos tomar cuidado para que a gente não assuma a narrativa da extrema mídia. E aí fique, não é, especulando ou criticando desnecessariamente o presidente da República. Porque quando, na verdade, você deixa de apoiar o presidente para começar a reproduzir o que a extrema mídia está falando, você está simplesmente jogando o jogo que eles querem, não é? Que é suscitar dúvida na nossa mente sobre a postura ou sobre o caráter do presidente da República. Então, eu termino essa live dizendo, não há nenhum problema entre Bolsonaro e Moro, a não ser que você ache que o presidente não tem moral, que o presidente não tem condições de solicitar a um dos seus ministros que troque alguém da sua pasta. Aleixo, por mais confiança que Moro tinha nele, causava alguma crítica pessoal do presidente Bolsonaro. Acho que isso é um ajuste de velas, não é? Isto é uma conversa envolvendo o presidente da República e um de seus ministros, e que sem dúvida alguma não vai trazer nenhum problema mais grave. Eu torço para que o ministro Sérgio Moro continue desempenhando o excelente papel que ele vem desempenhando, e torço para que nesta decisão do presidente, assinada pelo Moro também, desta demissão, que foi a pedido do próprio Aleixo, né, também, vendo esse desgaste todo, ele pediu para sair. Eu espero que isto não cause nenhum problema maior entre essas duas figuras humanas que tanto colaboram e tanto colaboraram para a mudança que nós estamos vendo hoje no Brasil. Sucesso ao meu presidente e sucesso ao nosso ministro Sérgio Moro. Espero que ele tenha consciência de que o Brasil ainda precisa dele. Um abraço a todos. Quem puder, compartilhe. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.